E aí galera, beleza? Aqui é César Bárbara que tá falando. Vou fazer a correção de Direito Constitucional da prova da OAB Exame 25. Antes de começar, queria falar que a prova foi, na minha opinião, mais fácil do que a prova anterior. O Exame 25 em Constitucional estava mais fácil do que o Exame 24, em relativamente aos temas e a dificuldade das questões, né? Foi uma questão de nível médio para fácil, beleza? Bom, vou começar a correção aqui. Agora são 9h14, 21h14, hoje é dia 8, a prova foi hoje mesmo, né? Então vamos lá. Questão 11, eu vou grifando aqui aquilo que for importante, beleza? Então, questão 11. Após uma vida dura de trabalho, Geraldo, que tem 80 anos de idade, encontra-se doente e, em razão de problema crônico nos rins, não possui meios de prover a própria manutenção. Então vamos lá, vamos grifar o que é importante. Não possui meios de prover a própria manutenção. Morando sozinho e não possuindo parentes vivos, sempre trabalhou ao longo da vida fazendo pequenos bicos, jamais contribuindo com a Previdência Social. Então ele não é segurado da Previdência. Instruído por amigos, procura um advogado para saber se o sistema jurídico constitucional prevê algum meio assistencial para pessoas em suas condições. O advogado informa a Geraldo que, segundo a Constituição, o artigo 203 da Constituição, ele trata sobre assistência social. Então vamos lá, vamos trocar a canetinha aqui para vocês perceberem. A assistência será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição, e tem por objetivos. Aí a questão está aqui, a resposta está aqui. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa deficiente e ao idoso, é o caso do Geraldo, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. A prova poderia ter sido até um pouco mais difícil, porque o idoso, ele é idoso a partir dos 60 anos, nos termos do estatuto, né? E para a lei do LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, esse benefício é pago aos 65 anos. Mas a prova não chegou nesse ponto, porque nem se discutia isso, já que ele tinha 80, né? Então, é questão relativamente fácil, né? Desde que você conhecesse o teor do artigo 203. Vamos lá para o gabarito. É garantido, letra A, amparo à velhice, somente aqueles que contribuíram. Eu vou colocar em vermelho aquilo que está errado, tá? Aqueles que contribuíram, não, isso está errado. É assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas aqueles que comprovem concomitantemente ser idoso deficiente. Imagina, tem que ser idoso deficiente, aí é demais, né? Letra C, seria garantida a prestação de assistência social geral, caso ele comprovasse por médicos ser deficiente. Não precisa, é idoso ou deficiente. Gabarito letra D. Há previsão no âmbito da Seguridade Social de prestação de assistência a idosos na situação em que Geraldo se encontra. Beleza? Questão 11. Eu estou na prova 4, né? Tipo 4, azul. Questão 11, letra D de dado. Questão 12 da prova 4. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Então vamos lá, vamos para os pontos que são importantes aqui. Naturalizou-se brasileiro. Então ele é um brasileiro naturalizado. Entretanto, em 2016, ele foi condenado na França por envolvimento em tráfico de drogas, cocaína, no território francês, entre 2010 e 2014. Então, beleza. Então, o que aconteceu aqui? Ele estava naturalizado e em 2016 foi condenado por tráfico, que aconteceu entre 2010 e 2014. Antes da condenação, passou a morar no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a extradição de Jean. Então, o tema é esse, ó, extradição de brasileiro naturalizado, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos ao qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e questiona acerca da possibilidade do Brasil extraditá-lo. O advogado responde, segundo ao Brasil, a extradição. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa mais aqui. Não dá para desenhar. Eu ia fazer um desenho aqui. A questão é a seguinte, o Jean, ele é brasileiro naturalizado. Naturalizou-se em 2003. Posteriormente, ele foi condenado por tráfico. Acontece que a Constituição garante ao brasileiro não ser extraditado. Nato nunca vai ser extraditado. Naturalizado, ele só não será extraditado. Não será em regra e será extraditado quando cometer um crime anterior à naturalização ou quando praticar tráfico de drogas, que foi o caso aí da questão.
O brasileiro naturalizado, ele é extraditado em caso de tráfico, ainda que esse crime tenha sido praticado posteriormente à sua naturalização. É o que foi o caso da questão aí que a gente está comentando, a questão 12. Então vamos lá. Acerca da extradição, vamos lá. Letra A, não é possível. É possível. Letra B, não é possível. É possível. Letra C ou D, é possível. Então vamos lá. É possível, pois a Constituição prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com o tráfico de drogas, ainda que praticado após. Beleza, esse é o gabarito. Letra C é o gabarito. A letra D fala que é possível, pois a Constituição autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro. E o NATO, eu acabei de falar para vocês, o NATO não vai, ainda que tenha sido tráfico. Tá? Questão relativamente fácil, né? Questão 12. Questão 13 agora, vamos lá. Por entender que o voto é um direito, então vamos lá. Fala sobre o voto. É um direito e não um dever? 1/3 dos membros da Câmara articula a proposição, e 1/3 pode mesmo, a iniciativa é de 1/3, de emenda à Constituição. O tema aqui, então, é emenda constitucional. De 88, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, um grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta dada pelo advogado. Questão fácil também, tranquila, vimos em aula. Tranquila. Letra A. Não é possível a supressão por meio de emenda constitucional. Por quê? O voto obrigatório é cláusula pétrea. Não é. O voto obrigatório não é. Se eu conseguisse escrever aqui, eu estaria escrevendo voto direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal, periódico. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Beleza, é isso mesmo, ele não foi previsto como cláusula pétrea, então é possível transformar o voto em facultativo. Questão 13, B de bola. Letra C. Para que a proposta de emenda seja analisada pelo Congresso, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Não. Primeiro, que não pode ser analisada. E segundo, caso pudesse, a manifestação deveria ser de 3/5, né, da Câmara e do Senado em duplo turno, mas nem pode ser analisada. D. A emenda sendo aprovada, letra D, sendo aprovada, somente é promulgada para a devida sanção presidencial. Caso ela fosse aprovada, estaria indevidamente aprovada, a emenda não sofre sanção presidencial. Sanção e veto não fazem parte da emenda, né? Então, questão 13, letra B de bola. Questão 14, vamos lá. Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 85, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 67, com a emenda dada por 69, que é da época da lei, né? Vigorava a Constituição na época dessa lei. No entanto, o STF, em sede de recurso extraordinário, constatou que após a atuação do poder originário, uma nova Constituição, que deu origem à Constituição de 88, o artigo X da mencionada Lei Y deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional. Sobre o caso, segundo a posição reconhecida no Brasil, a sinal é correta. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, que tem por consequência a revogação do ato normativo, que não se compatibiliza materialmente com um novo parâmetro constitucional. É exatamente isso. A é o gabarito. Quando uma norma anterior à Constituição, com ela não é compatibilizada materialmente, a gente tem um fenômeno da revogação, que se dá pela causa da não recepção. É exatamente isso. Não acontece a chamada inconstitucionalidade superveniente. Um dispositivo não se torna inconstitucional depois. Ele é não recebido, né? Não recebido. Letra B. Ao declarar inconstitucionalidade do artigo 6, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos atribuídos a decisões. Não, né? Isso não. Não é constitucional também, né? Na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno de desconstitucionalização. Desconstitucionalização é queda de hierarquia. O Brasil não adota isso. Quando uma Constituição nova surge, a Constituição antiga viraria lei ordinária. Isso não acontece aqui. D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente, que o Brasil também não adota. A lei não é recebida e não é declarada inconstitucional. Não é isso. Ela simplesmente não é recebida. Tá? Então, questão 14A. Questão 14, gabarito A. Questão 15.
O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, vamos lá, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio de alimentação, contrariando a súmula vinculante 55. Você não tinha nem que saber a súmula vinculante 55, só saber que o executivo contrariou uma súmula vinculante. Contra o ato que contraria a súmula vinculante, cansamos de repetir em aula, em revisão e tudo mais. Cabe reclamação constitucional. Então, para se surgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida que deve ser adotada. Letra A, ADI. Vamos lá. Não, ADI não. Letra B, mandado de injunção. Não. Letra D, habeas data. Não. Letra C, olha a questão fácil, hein? Reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. É isso aí. Questão 16. Estado alfa deixou de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências. Beleza? Então, o Estado alfa deixou de aplicar receitas no ensino. Isso é princípio sensível da Constituição. Ele violou um princípio sensível. À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e questionam se nessa hipótese seria possível decretar a intervenção federal no Estado alfa. Com base na hipótese narrada, assinale a correta. Vamos lá. Essa questão foi a mais difícil da prova porque exigia um conhecimento mais aprofundado das normas de intervenção. A gente realmente achava que fosse cair uma questão de intervenção, mas foi uma questão mais aprofundada. O que fala o artigo lá? Vamos dar uma lida em azul. O artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para assegurar observando os seguintes princípios constitucionais. Então, letra E. Aplicação do mínimo exigido, compreendida por meio de transferência de impostos estaduais na manutenção do ensino, que é a questão que fala aqui, né? E o artigo 36 da Constituição também, claro, diz que a decretação da intervenção, nesse caso, dependerá de provimento do STF após representação do PGR. Então, o PGR entra com a ação, que é chamada ADI interventiva, e o STF julga essa ação, declarando dando provimento, caso de provimento, decretando a intervenção federal, né? Determinando a decretação da intervenção federal. Beleza? Então, questão 16, vamos lá. A intervenção federal da União pelo Estado, no Estado alfa pode ser decretada de ofício pelo presidente. De ofício não, né? Então vamos mudar aqui. De ofício não, depende de provocação, uma ação, né, do PGR e um provimento do STF. E aí o STF requisita o presidente. A intervenção federal não é possível. É possível. C. A intervenção da União no Estado alfa dependerá de requerimento do PGR perante o STF. Perfeito. É isso aí. Essa intervenção depende de requerimento do PGR perante o STF. E letra D, a intervenção não seria possível? Claro que seria. Então, questão difícil, questão 16, gabarito C de casa. Questão 17. A última questão é questão relativamente fácil, mas tinha que ter dado uma lida no dispositivo constitucional. Policiais militares do estado Y decidiram entrar em greve em razão de atrasos salariais por considerarem inadequadas as condições de trabalho. Em razão desse quadro, a Associação de Esposas de Viúvas dos Policiais Militares procura um advogado para saber da constitucionalidade da decisão dos policiais militares. Sob a hipótese apresentada, assinale a correta. Essa questão é fácil, mas tinha que se conhecer não o artigo 37 da Constituição, mas o artigo 142, que lá no parágrafo 1º, inciso 4, fala que ao militar, percebam, são proibidas a sindicalização e a greve. Militar não pode fazer greve, em razão dessa função ser essencial à garantia de sobrevivência do Estado, né? Então, letra A, compete aos policiais decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve. Não, aí seria um trabalhador comum. Não, então tá errado isso aqui. O policial não vai decidir nada, nem pode fazer. O direito de greve pode ser livremente exercido. Não. Letra C, o direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, ele é vedado, pois sua atividade é essencial à segurança da sociedade, tal como ocorre nos militares das Forças Armadas. Exatamente isso. E letra D, o direito de greve ainda não foi regulamentado. Claro que isso trata do servidor público, não tem nada a ver com a greve dos militares. Beleza? Uma prova relativamente fácil, espero que tenham ido bem. Se tiverem alguma dúvida, me procurem nas redes sociais, Instagram, YouTube aí, tá bom? Um abraço a todos e vamos que vamos.